de pensar sobre o mundo como ficava na sua adolescência. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Teática Inversiva, onde a gente aprende com a teoria e prática dos nossos entrevistados. O meu nome é Cassiele e hoje a gente está aqui com o Alexandre Baltazar. Tudo bem, Alexandre? Tudo ótimo, é um grande prazer estar aqui com vocês. Igualmente, hoje a gente vai estar falando sobre o histórico da Alameda Técnica de Viver. Então, para começar, eu vou estar lendo um mini currículo do Alexandre. Então, o Alexandre ele tem 53 anos, ele reside em Foz do Iguaçu, aqui na Cognópolis Foz. Ele é formado em arquitetura e urbanismo e é mestre em urbanismo. E ele é voluntário da Consciologia desde de 1993 e voluntário da Asimvex desde 2012. Então, para começar, de fato, aqui a entrevista, eu gostaria que você falasse um pouco o que é e como funciona o laboratório Alameda Técnica de Viver. Alameda Técnica de Viver, eu vou dar uma definição, uma descrição, já com base até nos experimentos que a gente tem tido, tá? Então, assim, num primeiro momento, a gente definia a Alameda como um laboratório de autopesquisa ao ar livre. Nós temos inúmeros laboratórios de autopesquisa em vários campi, CAEC, Aracê, Saquarema, por exemplo, mas são laboratórios indoor, ou seja, a pessoa ela entra dentro do laboratório. A Alameda é um laboratório ao ar livre, só que a gente tem visto que ela está se comportando como uma espécie de simulacro de uma parapsicoteca. Então, assim, não é nenhuma pretensão nossa falar isso, porque os experimentos que estão acontecendo, os relatos que a gente está tendo, a minha experiência pessoal fazendo experimento, mostra que esse laboratório que simula uma existência humana, ele tem auxiliado os pesquisadores a acessarem informações de si mesmos, né, durante o experimento, e ele é muito peculiar, né? Então hoje a gente define esse laboratório como realmente um simulacro, um arremedo do que seria uma parapsicoteca. O objetivo desse laboratório, né, de autopesquisa é a pessoa fazer um pit stop, um balanço da sua própria existência. Então ela vai percorrendo de 0 a 100 anos, é uma calçada, né? Ele tem esse nome de Alameda, mas é uma calçada de 200 metros. A cada 20 metros equivale a uma década de vida. Então, assim, 2 metros passa um ano da vida da pessoa, né? E aí, à medida que a pessoa ela vai caminhando, ela vai refletindo sobre essas fases. E aí que reside a grande vantagem, né, desse laboratório. Dependendo do que a pessoa vivenciou em determinada época da vida, aquilo vem com muita força. Às vezes, informações que a gente nem lembrava mais, que não se dava tanto valor, aquilo aparece com uma carga, às vezes, emocional, com algum significado, e isso mexe com a gente, né? Então, basicamente, a definição do laboratório que a gente tem trabalhado é essa. Uhum. E como que ele funciona, assim? O laboratório da Alameda é assim, interessante só a gente colocar quais são os elementos constituintes, né? Então tem a Praça da Ressoma, então é uma calçada, essa Alameda ela tem, como eu disse, 200 metros. O início dela é uma praça que tem um mapa mundi, né? Então tem um mosaico lá feito de pedras, e ali vamos dizer assim, um ambiente para a pessoa refletir sobre quem ela era antes de nascer, né? Então, como é que funciona? A pessoa ela chega, primeiro existe um manual desse laboratório, já existe toda uma metodologia, as pessoas que estiverem interessadas em fazer o laboratório, basta entrar em contato aqui com a equipe da Simvex, que a pessoa vai receber todas as informações. Mas basicamente, o laboratório funciona dessa maneira, você recebendo o manual, você passa por uma entrevista, né, aqui dentro da Simvex, e você, a partir dessa entrevista com a nossa equipe, a pessoa vai até o laboratório sozinha, tá? E a gente procura deixar realmente a pessoa sozinha durante o experimento, então até a movimentação do campus ela é reduzida. Né? Nós aqui que moramos aqui no campus, a gente tem vários cachorros, né? Os vizinhos, tem cachorro do campus, tem os nossos cachorros, a gente tenta dar uma segurada para não interferir, né? Então a pessoa ela vai até a Alameda e ela começa a fazer o experimento refletindo. Então tem vários bancos, a gente também coloca cadeiras para as pessoas poderem sentar ao longo da Alameda, e aí a pessoa ela começa a refletir, né? Eu vou falar da minha experiência quando eu fui fazer a Alameda, dos 16 aos 21 anos, que é a fase do porão consciencial, né? Eu não conhecia ainda a conscienciologia,
E foi uma fase muito traumática para mim. Eu tive inclusive uma cirurgia na coluna. Então, quando eu estava fazendo o experimento, nessa fase específica, dos 16 aos 21, eu senti um peso muito forte, tá? Uma sensação muito ruim, né? E eu, obviamente, comecei a lembrar, né? Como eu estava falando aqui antes da gente iniciar, que eu já fui roqueiro, né? Eu era vocalista de uma banda e tocava saxofone. Então, o meu porão consciencial, ele se fez presente na hora que eu estava na Alameda. E foi muito engraçado, porque quando eu passei pelos 21 anos, eu senti uma mudança absurda do ponto de vista holopensênico, do padrão das energias, me deu um alívio, tá? E coincidiu com a época que eu conheci a Conscienciologia. Eu mudei de turma, eu comecei a frequentar outros lugares, depois eu saí da banda que eu estava, não via mais sentido naquilo, enfim. E eu comecei a me sentir leve. Quando eu estava lá nos 25, com 25 anos eu mudei para Foz do Iguaçu. Eu olhei para trás, para a Alameda, e a impressão que eu tinha é que ainda tinha uma névoa lá. Então, essa noção de passado, presente e futuro foi uma coisa que me marcou durante o experimento da Alameda, porque o meu passado ele ficou ali. Foi muito engraçado. Eu estava caminhando e eu olhava para trás, assim, caramba, eu vou ter que voltar mais vezes aqui para depurar isso, para enfrentar isso, para ir limpando. Então, foi muito marcante, né? Então, as pessoas que a gente tem percebido que fazem a Alameda, essa reflexão que a gente vai fazendo enquanto está caminhando, naquele momento, a Alameda passa a ser a vida da própria pessoa. É muito bacana isso, sabe? Então, vai coincidindo, assim, nos momentos que nós vivenciamos, coisas boas, coisas ruins, traumas, aquilo fica marcado e a gente começa a sentir. Daí a ideia de relação com uma parapsicoteca. Porque o que é uma parapsicoteca? É um ambiente extrafísico, né? Uma tecnologia muito avançada, onde a pessoa ela vai conseguir enxergar determinados fatos do passado de acordo com a maturidade que a pessoa tiver para aguentar enxergar esses fatos. Então, até onde que vai essa profundidade, né? Vai depender de cada um. Então, se a Alameda passa a ser, no momento que o experimentador está fazendo, a vida da própria pessoa, vai depender de quem estiver fazendo o experimento, fazer as correlações e aprofundar o entendimento dos fatos que aconteceram com a pessoa em relação à vida que ela está levando hoje. Entende? Então, o experimento é feito dessa maneira. Aí você vai até os 100 anos, né? E o que é muito interessante, vou comentar uma situação também, eu tive determinados momentos que eu senti um grande alívio, como se tivesse saído um peso das minhas costas em determinada idade. Teve uma outra situação que eu vivenciei também, que os colegas aqui da Simvex falaram que vários experimentadores também tiveram, que foi a sensação de completismo. E essa questão do completismo, só para finalizar, né, essa questão, eu senti depois dos 90 anos, mas não foi o meu completismo. Eu fiquei muito feliz, quase em euforia, comecei a rir sozinho na Alameda, mas a sensação era de um completismo do grupo evolutivo. A sensação de que a gente tinha conseguido fazer o que nós nos propomos a fazer. E eu fiquei tão feliz e tão eufórico e uma certeza íntima de que as coisas iriam acontecer e a gente ia conseguir. Mas não era o Alexandre, era o nosso grupo evolutivo. Então eu traduzi isso como uma maxi proexis grupal, atingindo um resultado provavelmente mais do que satisfatório. Acho que eu não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Mas foi a minha teática em relação à vivência da Alameda, né? Sim. Daí, outra questão, assim, pensando na estrutura da Alameda, né? Você comentou que teve uma ideia ali por trás. Daí eu queria saber como e quando surgiu a ideia da Alameda. Então, quando eu comecei a voluntariar aqui na Simvex, em 2012, na época o Alexandre Zaslav, que era o coordenador de campus, e eu fui direto para a equipe de campus, porque a minha vida inteira na Conscienciologia eu trabalhei em campus, né? Tanto em projeto, execução de obra, enfim. E aí eu cheguei aqui e eu vi que ainda não havia um plano piloto, um desenho básico do campus de Inversologia. E aí eu fui acessar as informações e eu vi que havia um desenho, mas não era para esse terreno. Foi feito pelo arquiteto Eduardo Pavan, voluntário na época. E aí eu peguei o projeto, que eu achei super bacana, mas ele não estava, como é que vamos dizer assim, relacionado a esse terreno do campus. Aí eu pensei, vamos fazer um outro projeto, né? Porque
Na arquitetura, quando você recebe essa incumbência de fazer um projeto para determinado terreno ou determinada empresa, seja o que for, você meio que começa isso do zero, né? Você faz um programa de necessidades, vai adequando. E para minha surpresa, quando eu cheguei numa reunião da Sinvex com os outros coordenadores, eu propus refazer oficinas para desenhar o projeto do campus. Aí o pessoal falou, não, já está feito. Eu disse, gente, mas tem que refazer, porque ele não foi pensado para cá. Tem outra topografia, o terreno é diferente e tal. Não, mas a gente quer aquele desenho. Aí eu vi a força que tinha aquela estrutura que foi pensada para a Sinvex. Tem inclusive uma logomarca de campus, que era aquele desenho que o Pavan tinha feito. Aí eu pensei, puxa, eu vou mexer no projeto do Pavan. Aí eu chamei o Eduardo, a gente conversou, ele deu carta branca e a gente começou a aproveitar aquele projeto, mas adaptando aqui ao campus, né, ao nosso terreno. E aí, numa das reuniões, eu e o Zaz estavam conversando e a gente começou a pensar, né, como é que a gente poderia fazer para deixar muito claro na proposta do campus que esse campus é de inversão existencial. Aí eu falei, Zaz, uma das coisas mais sérias é conceito. Na arquitetura, quando você pensa um projeto, você definir o conceito, isso ajuda demais no desenvolvimento do projeto. E essa ocasião, só um detalhe, foi a época em que o professor Valdo dizia que o para-inversor estava por aqui e estava ajudando a Sinvex. E eu lembro dessas reuniões, às vezes era só eu e o Alexandre Zaslavski, meu xará, né, com aquele desenho do Eduardo Pavan, né, tentando colocar aquilo no terreno. E aí surgiu a ideia, vem cá, e se a gente fizer uma calçada que representa a vida humana? Aí, será? Uma calçada? Como assim? A técnica da Invexis, né, é você acelerar a sua Proexis, antecipar e tal. Aí a gente começou a falar sobre Invexis e como que isso poderia ser traduzido para um projeto. Aí eu falei, cara, vamos fazer uma calçada. Aí a gente viu pela escala quantos metros daria. Dá uma calçada de mais ou menos 200 metros. Vamos fazer de 0 a 100 anos. E a pessoa vai pensando na vida. E a ideia começou a ganhar corpo. E eu lembro que instalava um campo e a gente levava banho de energia, a ideia foi vindo. E aí, assim, será que o para-inversor que está nos inspirando... Quem que é para-inversor? O para-inversor, na época, era uma Concierge que apareceu para o professor Valdo. E ele tinha um visual jovem, uma roupa assim, mais descolada, né? E ele falou assim, olha, essa é uma Concierge que está aqui e ela veio para ajudar, dentre outras coisas, o professor Valdo lá, em algumas questões que ele estava escrevendo, mas ele veio também para ajudar a Sinvexis. E aí, quando surgiu a ideia da Alameda e ela já começou a ganhar corpo, eu fui conversar com o professor Valdo e perguntei, professor, a gente está achando que isso tem ajuda do para-inversor, o que o senhor acha? Aí ele olhou, perguntou como é que era o projeto, ele falou, aí tem o dedo dele sim, ele está ajudando vocês. E aí aquilo foi uma confirmação para nós de que aquilo não era uma ideia do Alexandre Baltazar ou do Alexandre Zaslavski, mas sim, a gente só fez o download, né? E hoje eu vejo que realmente esse laboratório é de muita responsabilidade para a Sinvex, porque ele está mexendo com as pessoas. E ele é um laboratório muito sério, é o primeiro ao ar livre, sabe? Então qualquer pessoa, um leigo que chega aqui, ele vai chegar ali no local, ele pode ter inspirações, ele pode ter alguma vivência específica, independente de ter feito a inscrição para fazer o laboratório. Isso também tem acontecido, entende? Então, foi assim que o laboratório surgiu, a partir da nossa necessidade de adaptar o projeto que havia, que era um projeto, digamos assim, feito conceitualmente para o nosso terreno, para a nossa realidade. E quando a gente colocou a Alameda, basicamente é o mesmo projeto anterior, só que com esse eixo principal que representa a vida humana, e aí ele é totalmente relacionado à técnica da inversão existencial, porque o objetivo dele é a catálise das técnicas evolutivas, né? Seja da Invexis ou da Resexis, dependendo de quem for fazer o experimento. Dentro disso, assim, você comentou, né, como que foi, surgiu, né, a elaboração, assim, da arquitetura da Alameda. Eu queria saber, assim, como que mudou do início para como está hoje, está assim, tendo uma... A gente está construindo ainda, né, não foi finalizado, mas eu queria saber, por exemplo, assim,
teve algo específico que mudou durante a elaboração ali? Teve sim. Então, assim, como você mesmo disse, né, a gente tem um projeto, ele foi idealizado, que não está pronto, mas os experimentos estão acontecendo. Então, a Alameda multidimensional, ela está funcionando. Então, o que falta ainda, né? Faltam alguns bancos, faltam as placas com as frases. Então, em cada fase de 10 anos vai ter algumas frases para a pessoa refletir. Então, isso tudo vai, vamos dizer assim, cada vez mais fortalecer o holopensene, o ambiente, né, desse laboratório. Se pretende fazer ainda uma cerca viva em toda a Alameda, isso vai fortalecer a blindagem e vai diminuir o risco de atrapalhar, por exemplo, o movimento do campus e o experimentador. Na hora que tiver essa blindagem de fora a fora, que é uma cerca viva. Outra questão, os arcos que representam a praça, tanto a ressoma quanto a dessoma. São 2 arcos grandes e isso tem um simbolismo. Toda pessoa que passa por uma IQM, ela relata essa passagem. Ou é um portão, um portal, alguma coisa que ela sabe que se ela passar por ali, não tem volta. Quantos e quantos relatos, né? Pesquisadores de IQM falam isso. Então tem alguns elementos, a Praça dos 26, que é o marco, né, para a pessoa optar pela inversão existencial, tem uma cúpula. Então tem alguns elementos, né, tem um verbete, Alameda Técnica de Viver, isso está tudo descrito lá. Então, mas a Alameda já está funcionando. Agora tem um detalhe que vale a pena a gente ressaltar, que é a Praça da Dessoma. Que a Praça da Dessoma foi o único elemento que não tinha caído a ficha para a gente sobre qual seria a melhor maneira de criar um ambiente para que a pessoa pudesse pensar na morte, sabe, no descarte do corpo físico. Então, como a Praça da Ressoma sempre foi muito claro, vamos fazer um piso de concreto, vamos colocar um mosaico com o mapa mundi, porque antes de ressomar, a pessoa ela vai pensar, né? Aonde que eu vou nascer, qual idioma, qual a cultura, a mesologia, aonde que eu vou estar inserido, em que ambiente que eu vou conseguir catalisar o máximo a execução da minha programação existencial. Então, isso sempre foi muito claro. E aí na Praça da Dessoma, eu lembro das discussões, não, vamos fazer um concreto, vamos colocar ali uma imagem do cosmos. Vamos colocar alguma coisa que a pessoa veja que acabou e ela vai ter que... Mas aquilo nunca ficou redondo, né? Mas mesmo assim, a gente já tinha feito a Praça da Ressoma, agora vamos fazer a Praça da Dessoma. Aí vamos preparar para o concreto, isso foi num final de semana, já estava tudo pronto, com brita, com a malha de ferro para jogar o concreto na segunda-feira. E naquele final de semana tinha um experimento do serenário e era a professora Flora Miranda, que estava no serenário. Quando ela saiu do serenário, na segunda-feira, a primeira coisa que ela fez foi entrar em contato com a gente, falando de um experimento, uma experiência que ela teve no serenário. Isso também está relatado pela própria Flora na defesa do verbete Alameda Técnica de Viver. Ela deu um depoimento e falou, né, o que ela contou para nós na ocasião, que foi o quê? Ela teve um experimento com uma consciência amparadora, e onde a Alameda estava funcionando extrafisicamente. E essa consciência amparadora usava a Alameda para auxiliar na segunda dessoma. Então, às vezes a pessoa passou pela morte biológica, estava ainda num processo de trauma. Essa consciência na Alameda, ela ia caminhando até a Praça da Dessoma, e aí ela refletia sobre o que ela tinha feito na vida, e a partir dessa reflexão ela acabava aceitando o processo da morte biológica, e aí o processo se finalizava. E aí ela observou, ela estava junto, que a Praça da Dessoma era grama. Ela reparou e falou assim, ué, grama? Mas a nossa praça ela vai ser concretada, é outro projeto. Aí essa consciência amparadora falou, não, Dessoma é vida. É energia, tem que ter vida, tem que ter energia, a vida se renova. E aí ela começou a falar sobre isso e a Flora pensou, gente, então nosso projeto está errado. Aí quando ela trouxe a ideia, na mesma hora a gente cancelou o concreto. E eu falei, Flora, faz todo sentido, tá? Fica tranquila, vamos mudar tudo, porque eu lembrei que o detalhe da Praça da Dessoma nunca tinha descido redondo pra gente. Então a gente na hora já cancelou e hoje tem um jardim. Então, quanto mais flores, quanto mais plantas, sabe, tiver na Praça da Dessoma, melhor. E aí a gente começa a perceber a diferença do holopensene da Praça da Ressoma para a Praça da Dessoma.
entende? Então esse foi o elemento da Alameda que realmente foi modificado. O restante não foi modificado. Uma coisa ou outra está sendo adaptada, né? Mas eu acho que isso faz parte. O importante é que a ideia central está preservada e ela cada vez ganha mais força. Uma das questões que a gente bateu o pé desde o início era de que tinha que ser uma linha reta. Então teve várias pessoas que sugeriram fazer uma linha sinuosa, orgânica, imitando a natureza. Só que assim, gente, a Invexis, por mais que a gente tenha alguns de nós, né, mesmo sendo inversores, às vezes não é uma linha reta. Às vezes você pode ter dado uma desviada, mas você volta. Então, mas a Invexis é você ir direto ao ponto. É você buscar o máximo, chegar o mais rápido possível. E a gente sabe que a linha reta é a menor distância entre dois pontos. Então vamos manter a linha reta e por isso que ela é uma linha reta. Muito legal. Dentro disso assim, que você comentou, né, da até a projeção que a professora Flora teve, né, e outros elementos que você já trouxe, teve algum contrafluxo assim, que você percebeu que foi em relação à elaboração da Alameda, assim, que você possa compartilhar? Eu acho assim, grande contrafluxo não percebo dessa maneira. O que eu vejo é que a construção da Alameda, ela meio que coincide com a construção do campus, com o fortalecimento do próprio grupo da Sinvex. Então, à medida que o grupo foi se fortalecendo, a Alameda foi ficando pronta. Então, eu penso que uma coisa está relacionada à outra. E aí eu destaco algumas questões. Primeiro, a mudança dos moradores para cá, segunda fase. Nós tivemos 4 duplas evolutivas que moraram aqui na fase mais difícil de instalação do campus, que foi a primeira fase, que provavelmente, né, eu faço essa leitura de que ajudou demais, levou a Sinvex para um determinado patamar. Eu cheguei nessa segunda fase, então foram 2 duplas que moraram aqui, depois chegou mais uma dupla evolutiva, hoje nós temos 3 duplas, teve algumas mudanças aí no meio do caminho, mas, somando a mudança dessa segunda fase de moradores com a instalação da dinâmica parapsíquica aqui no campus, mais a construção da sede, que é teto, você precisa ter lugar para as pessoas se encontrarem. Então a sede e o salão de dinâmicas tiveram um papel fundamental. Então eu não vejo como contrafluxo, eu vejo como um trabalho inerente de reurbanização do ambiente extrafísico, crustal, aqui mais próximo do campus, para que a Alameda pudesse funcionar. Eu lembro uma vez que eu estava no PAP, aquele programa da Sinvex, né, lá no CAEC, e eu estava lá sentado com o pessoal, e aí eu comecei a reparar o CAEC, né? As pessoas saindo do tertuliário, saindo do restaurante, caminhando, todo mundo com um sorriso no rosto, terminando o evento, aquela alegria. Eu olhei assim, gente, a Sinvex ainda vai ter esse Holopensene, que é o balneário energético. Ou seja, as pessoas estão dentro de vamos dizer assim, um aquário de energias positivas, desassediantes, e aquilo tudo está interconectado. E eu lembrava, né, eu lembro naquela ocasião, de que a Sinvex ainda não tinha um holopensene inteiro, sabe, uma única bolha. Naquela ocasião, eu lembro como se fosse hoje, era muito claro, a sede era uma bolha, então você entrava lá, tinha isso, essa sensação de que estava tudo harmônico. Aí você saía, vinha para o salão das dinâmicas, a mesma coisa. As moradias também. Hoje, eu vejo que essas bolhas já estão conectadas. Que era o que eu imaginava naquela ocasião, que um dia a gente ia chegar nisso. Então, a hora que nós fizermos calçadas ligando esses ambientes, que nós ainda não temos isso vai começar a cada vez conectar mais, sabe? É uma questão física que tem a ver com a questão extrafísica, o fluxo dos voluntários. Hoje ainda essas 3 bolhas, elas fisicamente, elas não estão conectadas com calçadas. A hora que estiver, eu penso que isso ainda vai acelerar. Onde eu quero chegar? Na hora que essa bolha estiver bem, vamos dizer assim, consolidada, e aí assim, a pessoa que vem no campus hoje, ela já sente isso. Quando nós recebemos aqui, no ano passado, acho que foi ano passado, teve a visita da CCCI aqui, né, muita gente, não sei quantas pessoas, 100, 200 pessoas, não lembro. Os feedbacks que nós recebemos corroboram essa ideia de um campus já com o OpenCN rígido, positivo. E a Alameda, como eu disse, né, a construção dela é a construção desse OpenCN. Na hora que tiver, né, isso eu tenho que falar bastante com os colegas aqui, na hora que ela tiver essa blindagem dessa cerca viva
em relação ao campus, vai fortalecer ainda mais o holopensene do laboratório. Isso vai ajudar demais. Aí o nosso problema vai ser muita gente querendo visitar o campus, é um problema bom, né? Porque a gente vai ter que criar escalas aqui para visitação, o que hoje a gente ainda não está tendo nesse nível, mas provavelmente a Alameda ela vai atrair muita gente para cá. E aí a gente vai precisar se organizar para receber diuturnamente esse pessoal. Você acabou de comentar sobre a questão do holopensene, ainda das bolhas. A próxima pergunta era sobre essa questão, assim, como que era, como que era antes, durante e depois da elaboração e construção da Alameda dentro do campus. Você já comentou, mas se quiser... Eu estou pensando aqui, esse processo de instalação, né, dessa bolha. Eu lembro uma vez o professor Valdo comentando com a gente, isso lá no início do século, finalzinho do século passado, ele uma vez chegou para a gente e disse assim, ó, a bolha já está chegando na Felipe Vanja. Ele estava falando do CAEC. Então essa bolha, ela tem um núcleo e ela tem camadas, tá? Que ela vai se expandindo. Então eu penso que a Assinvexis hoje, ela tem uma bolha própria relacionada à nossa especialidade, que é a infecciologia. Então, fica difícil assim a gente separar a influência da Alameda na bolha e da bolha na Alameda. Porque, como eu disse, eu penso que isso tudo está crescendo meio junto. E aí eu quero reforçar aqui o princípio da descrença. Quem estiver assistindo esse vídeo, não acredite em nada disso. Vem aqui na Sinvex, você que está aí assistindo, vem cá. Vem aqui conhecer a Alameda, vem conhecer o campus de infecciologia e veja se faz sentido essas questões que a gente está colocando aqui. Eu penso que anda junto a construção da Alameda, do holopensene da Alameda e o holopensene do campus. Eles não se dissociam, é uma coisa que ela está funcionando junto. Durante até a entrevista você comentou sobre a utilização da Alameda multidimensionalmente, né? Então, tipo, nas diversas dimensões. Daí eu queria saber, assim, como que você percebe essa utilização, né? Você comentou até da própria projeção da Flora, né? Sobre a experiência que ela teve. Mas, tipo assim, como vocês perceberam essa utilização multidimensional? Aí vai depender, eu penso que depende de cada experimentador, tá? Então, eu imagino que a pessoa que vai fazer o experimento multidimensionalmente depende muito da predisposição, da motivação, da pessoa se preparar para fazer o experimento, porque ela mexe muito intimamente com a gente. Mas assim, novamente, o princípio da descrença, né? Se inscreva, venha fazer a Alameda para ver se faz sentido isso. Agora, a Alameda não é muito diferente dos laboratórios de autopesquisa dos campi, de um modo geral. Quando você tem pesquisadores residentes no campus, você tem voluntários, TNPCistas que estão no campus diariamente voluntariando também. Quando tem alguém fazendo o experimento, toda essa estrutura, vamos dizer assim, energossomática, ou seja, a capacidade assistencial de cada voluntário, isso se soma com a equipe extrafísica e todo mundo acaba sendo coadjutor de um experimento. É inevitável. Eu moro em campus desde 95, né? Já morei em vários campi. A gente sente na pele quando está tendo um serenário, quando tem um laboratório, quando tem um evento, uma dinâmica parapsíquica, a gente sente na energia do próprio campus. Mas quantas experiências a gente já teve nesse sentido? Então, a relação multidimensional vai depender do nível de profundidade que o experimentador consegue chegar. E a gente tem que estar preparado para ser realmente o suporte, para dar o suporte para esse aprofundamento. É como se fosse assim. A pessoa, às vezes, para ela ter determinado, essa é a minha visão, para ela atingir determinado nível de compreensão de si mesmo, às vezes você tem que dar uma afastada nas consciências que estão com a pessoa. Quem é plantonista do serenário vivencia isso durante o plantão. Então a pessoa ela fica meio que sozinha, entre aspas, ou quase sozinha, e a turma que está no plantão sente essas repercussões. E aí, quando termina o experimento, a pessoa já pode ter reciclado alguma coisa, ter compreendido, ela volta para o ambiente anterior modificada. Aí vai depender dessa consciência conseguir dar manutenção naquelas mudanças intraconscienciais ou reciclagens que ela promoveu durante o experimento.
Então, o laboratório, ele funciona dessa forma. A Alameda não é muito diferente nesse sentido do que um laboratório de autopesquisa. Há relatos de clarividências, de projeções de pesquisadores da Conscienciologia que viram moradias próximas ao laboratório no campus conectadas, conectando o laboratório com a TENEPS daquele morador. Então isso tudo é o para-hospital que a gente fala, né? Quando você instala um campus, você está instalando, na verdade, um para-hospital. E quem é o cirurgião, quem é o médico? É o tenepecista. Então você faz a escagem e acaba fazendo assistência. Então, por isso que o campus tem que ter pesquisador residente. Porque o pesquisador residente, ele está conectado nas estruturas do campus. Então você acaba fazendo assistência dessa maneira. Muito legal. Para finalizar, né, a entrevista, bem legal assim, entender melhor o histórico, né? Eu queria saber se tem algo que você não falou, que gostaria de compartilhar, assim, que você acha importante dentro do histórico da Alameda. Eu acho que o que é bacana falar sobre a Alameda como eu disse, né, um simulacro de uma parapsicoteca, isso é uma ideia inédita em campo. Não existe isso. A Sinvex ela é pioneira nesse sentido e eu imagino que esse laboratório, à medida que ele for se consolidando, nós e outros colegas que trabalham nessa área, né, de projetos e tentar trazer ideias mais avançadas para essa dimensão, provavelmente vão surgir outras ideias de outros laboratórios parecidos, que não são aqueles apenas dentro da edificação. Então, isso pode extrapolar, né? Então, eu penso que vale a pena estudar a Alameda. Quem está assistindo aí, se achou interessante esse assunto, leia o que já existe sobre a Alameda, venha fazer esse experimento, que eu penso isso, que no futuro, a Cognópolis Foz e outras Cognópolis, elas podem ter outras estruturas, né, ao ar livre, ou sei lá o que mais pode aparecer, que são cópias, às vezes, né, arremedos daquilo que existe na dimensão extrafísica. Muito bom. Então, acho que a gente terminou a nossa entrevista por aqui, né? Então, pessoal, se vocês gostaram da entrevista e não conheciam o histórico da Alameda, deixa o like. E para mais conteúdos como esse, né, sobre inversão existencial e mais táticas inversivas, se inscreva, deixa o like. E na descrição também desse teática vai ter um link para o acesso do site da Sinvex, que tem vários textos também sobre inversão existencial e sobre a juventude. Então, agradeço a participação aqui no Tática Inversiva, foi bem produtivo, assim, entender melhor o histórico da Alameda, né, que é um laboratório, como você comentou, pioneiro, assim, em termos de estrutura, né. Então, agradeço a oportunidade e a entrevista. Eu que agradeço, é um prazer, né, como eu disse, e eu me coloco à disposição. Se alguém quer assistir ou quiser saber mais alguma informação, pode deixar aí no chat. Eu moro aqui na Sinvex, estou sempre conectado com a turma aí, estou à disposição. Muitas graças. Isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.